Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Banco BV, o Economia em 5 Minutos. Eu sou o Roberto Padovani, junto com o Carlos Lopes. A gente vai conversar essa semana sobre o próximo governo. Bom, é natural que com o início do processo eleitoral no Brasil, os investidores comecem a ficar mais atentos à dinâmica das campanhas presidenciais e principalmente procurem entender qual que é o desenho do próximo governo, aquele que toma posse em 2023. Existe, no entanto, um consenso entre analistas políticos e de mercado que dificilmente teremos rupturas. Por ruptura, eu estou chamando aqui mudanças abruptas nas regras econômicas, como, por exemplo, revisão de reformas já feitas ou simplesmente mudança no regime econômico, mudança naquelas regras que controlam a administração da economia de um país. Esse consenso ele foi construído a partir da nossa curta experiência democrática. Olhando o passado recente, a gente já teve várias transições políticas sem que houvesse mudanças relevantes nas políticas públicas. Essa estabilidade pode ser explicada por duas razões principais. A primeira delas é que a sociedade brasileira é uma sociedade complexa, com interesses divergentes. O setor privado ele é muito importante e isso faz com que a sociedade civil seja forte o suficiente para se contrapor às políticas do governo. Mais importante, no entanto, é o fato do país ter instituições sólidas, que já foram testadas e aprovadas. Vou citar algumas dessas instituições. A primeira delas é a imprensa livre, que vocaliza esses interesses divergentes da sociedade e consegue se contrapor às decisões de políticas do governo. Nessa mesma linha, a gente tem os mercados e a economia, que penalizam o governo quando toma decisões de má qualidade, quando as políticas públicas são ruins e prejudicam, por exemplo, a criação de emprego e a estabilidade das empresas. A gente tem também uma burocracia independente que acaba criando restrições legais às decisões do executivo. E não menos importante, a gente tem poderes independentes da República. O Legislativo e o Judiciário se contrapõem ao Executivo. Esse contexto faz com que a gente imagine que o risco de ruptura seja muito baixo. Mas esse não é, ou não deveria ser, o principal tema de mercado. O que nos preocupa aqui no banco é a questão fiscal, porque a gente está vivendo um momento que existe muita pressão da sociedade por mais gastos do governo, mas ao mesmo tempo a dívida é muito elevada. Então, a tentativa nossa é entender como é que, diante de tantas pressões, o governo vai conseguir controlar a dinâmica de dívida. Bom, mas essa tarefa aqui eu vou deixar para o Carlos, que vai tentar explicar para a gente qual que é a dinâmica fiscal do próximo governo. Contigo, Carlão. Esse vai ser um tema central aí no próximo governo, dado que as pressões por aumento de gastos públicos devem continuar. Nos últimos anos a gente viveu aí sobre a restrição do teto de gastos e com isso muitas das despesas públicas foram bastante contidas, principalmente as despesas discricionárias, mas ao longo da pandemia, pós-pandemia e com toda a necessidade de reverter a situação econômica mais rapidamente, a gente teve muitos gastos públicos, um aumento significativo, uma transferência de renda importante durante esse período, e que, com a economia ainda não totalmente recuperada, a demanda por mais ou pela continuidade desses estímulos deve continuar ao longo de 2023. E a gente nem precisa esperar, na verdade, o próximo ano. Nesse ano mesmo, após as eleições, a gente tem a votação, a discussão do orçamento no Congresso, e ali mesmo muitas dessas pressões já vão ser vocalizadas e provavelmente já vão ser transpostas ali para o texto, para o orçamento do próximo ano, o que deve trazer muita preocupação, muita incerteza para o mercado nesse momento, dado que a dinâmica de dívida não tem sido favorável, o país ainda mantém um nível de dívida elevado, então qualquer sugestão nessa direção de aumentos mais permanentes de gasto público sempre acabam preocupando. E não só o gasto público, o gasto fiscal preocupa, mas o parafiscal também, né? A ideia de que no próximo governo a gente possa ter uma expansão, por exemplo, do crédito direcionado, do crédito público através de bancos aí como o BNDES, isso reforça uma visão uma preocupação do mercado de que a gente possa voltar para as políticas aí de anos atrás, em que a gente tenha não só uma expansão fiscal, mas também uma expansão parafiscal, ou essa expansão através do crédito público, do crédito direcionado, e isso acaba trazendo não apenas ineficiências para o funcionamento da economia, como também pressões do lado da inflação, o que acaba fazendo com que o Banco Central tenha que manter um nível de juros muito mais elevado do que poderia, e isso, claro, sendo prejudicial para a economia.
Mas o resumo é esse, acho que é uma pressão por mais gastos públicos, não só também do lado fiscal, mas também do lado do crédito público. Tá certo, pessoal? É isso. Até a próxima. Um abraço.